Estamos aqui com o Dr. Fernando, neurologista, especialista em medicina do sono. Meu nome é Luciane Fujita, sou médica, pneumologista, especialista em medicina do sono. E gostaria de lhe perguntar o que causa as pernas inquietas? Então, assim, as pernas inquietas são caracterizadas, como a gente conversou previamente, e só para lembrar para o nosso companheiro que está vendo, com uma inquietude nas pernas, seja gastura, seja um termo mal definido, uma dificuldade grande de ficar quieto, você tem que se mexer, uma melhora dos sintomas quando a gente tem, na verdade, uma movimentação, e uma coisa que é fundamental, que é a piora no final do dia ou no início da noite. Então, se você está aí e tem essa gastura, esse mal-estar nas pernas, que piora quando está parado, que melhora quando mexe, e que está no final do dia pior ou no início da noite, está diante de uma possível síndrome das pernas inquietas. E a pergunta é, o que causa a síndrome das pernas inquietas? Quando a gente observa a síndrome das pernas inquietas, a gente divide em 3 possíveis causas. Uma causa é genética, então você tem um fator familiar importante, relacionado com alguns genes. Então o pai, a avó, o tio, enfim, alguém tem as síndrome das pernas inquietas e o filho ou a filha acabam desenvolvendo. É a história da família, né, doutor? A família importantemente identificar os fatores ou os descendentes da família. Tem uma segunda grupo de causas, que é o grupo ambiental, e talvez o mais importante para nós, porque é onde a gente pode resolver mais. E quando a gente fala do grupo das causas ambientais, a gente vai diretamente no possível mecanismo das pernas inquietas. O que se acredita hoje é que a síndrome das pernas inquietas ela é causada por uma diminuição de uma substância cerebral que se chama dopamina. Essa diminuição de dopamina faz um desbalanço entre os estímulos periféricos que vêm da parte periférica, pernas e braços, em relação à parte do sistema nervoso central. E esse desbalanço, então, faz com que você tenha essas sensações e essa inquietude. Essa dopamina depende muito de um cofator conhecido na sua produção, que é o ferro. O ferro, então, que todo mundo conhece, sabe que é muito importante, a falta de ferro, afinal de contas, da anemia, né? Que é o que a gente vê isso muito frequentemente, ele é causador, em 1/3 dos pacientes, da síndrome das pernas inquietas. E as gestantes, que têm tanto problema de anemia, podem ter? Exatamente. Então, algumas doenças que você desenvolve anemia por falta de ferro, por exemplo, uma perda sanguínea, ou um quadro de uma doença crônica, ou a gravidez, que na verdade o estoque de ferro dessa grávida diminui para você predominar a parte do neném, no feto ou do embrião, você tem um aumento da incidência e da prevalência das pernas inquietas. Quando você tem essa população que é reconhecida a carência de ferro, a reposição do ferro resolve, na grande maioria, a causa da síndrome das pernas inquietas. Medicações podem dar esse tipo de problema? Exatamente. Alguns medicamentos podem causar síndrome das pernas inquietas. Então, alguns antidepressivos, alguns remédios que controlam a ansiedade ou até alguns neurolépticos, são remédios que controlam quadros psiquiátricos um pouco mais graves, podem desencadear a síndrome das pernas inquietas. Então é muito importante, numa avaliação do paciente, descartar, obviamente, a parte familiar, que é o que a gente sabe que é importante e que existe, a gente vai poder mexer pouco nisso, mas a parte ambiental, seja de uso de alguns medicamentos, seja na carência de ferro, são fundamentais para que a gente observe e trate os pacientes. Além disso, o uso de substâncias, seja álcool, seja café, pioram muito assim das pernas inquietas. Então é importante lembrar que a retirada do álcool, da cafeína e da nicotina, o tabagista aí, acaba também potencializando as pernas inquietas por conta de uso dessas substâncias. E por último, 1/3 dos pacientes a gente não sabe a causa esclarecida ou não consegue esclarecer a causa das pernas inquietas, o motivo para isso. E aí a gente acompanha esse paciente e o tratamento medicamentoso direcionado para pernas inquietas, pensando em repor aquela dopamina que está baixa, outro tipo de fármacos que a gente acaba usando, acaba ou pode melhorar parte dessa população com síndrome das pernas inquietas. Muito obrigado. Mais informações no nosso site www.especialistasdosono.com.br. Vocês vão ter mais informações a respeito do assunto. Muito obrigado.